Boa tarde a todos. Mais uma aula de resistências materiais. A nossa aula de hoje é mostrar a importância da disciplina resistências materiais, ou seja, estuda a qualidade dos materiais. Como? Através dos ensaios de laboratório. Fazendo uma recapitulação de química dos materiais, os materiais usados na construção civil são classificados em materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos ou polímeros, compósitos e outros. Principalmente na construção civil, nós utilizamos esses materiais aqui. Então, é necessário apresentar a classificação dos materiais. E a disciplina resistências materiais tem essa função de entender a qualidade dos materiais através dos ensaios de laboratório. Então, como entender a qualidade dos materiais? Através dos ensaios. Para quê? Para entender as propriedades mecânicas. Então, é em cima das propriedades mecânicas, que é o comportamento do material quando submetido a esforços mecânicos, né, que nós vamos entender a qualidade dos materiais usados na construção civil. Então, nós ensaiamos ensaio de dureza, de tenacidade, de ductilidade, de tração, de compressão e principalmente na resistência dos materiais nós vamos trabalhar com esses ensaios aqui, ó, tração, compressão e ductilidade. Então, se faz necessário conhecer as propriedades mecânicas para entender o comportamento do material quando submetido a esforços mecânicos. Os ensaios mecânicos, recapitulando, né, eles podem ser destrutivos ou não destrutivos. Os ensaios destrutivos, né, que se baseiam nas propriedades mecânicas, eles são resultados numéricos e qualitativos. Os não destrutivos são baseados em propriedades físicas, têm a função de detectar falhas internas, né? Então, em resistências materiais 1, nós vamos trabalhar com os ensaios destrutivos para entender a qualidade do material. Em cima do quê? Das normas técnicas. Importante, devido à especificação do material, né, método e cálculo. Então, as normas técnicas servirão como guia para entendermos o material, né, o material usado na construção civil. Com relação às normas técnicas, né, nós temos a norma americana, a STM, nós temos a norma que é, na verdade, uma norma americana de materiais, a norma americana ASME, que é dos engenheiros mecânicos, utilizada na engenharia mecânica. Nós temos a norma internacional, a ISO, que a nossa brasileira, a BNT, nós trabalhamos com a norma ISO, e a norma americana, a AWS, que é relacionado à construção, né? Então, para entender os materiais, nós vamos trabalhar com essas normas, principalmente a BNT, para dentro dessa norma internacional ISO. Então, os ensaios são baseados em normas, isso é o mais importante. Voltando aos ensaios destrutivos, eles destroem o corpo de prova. Então, nós temos ensaio de tração, de compressão, de flexão, de embutimento. É necessário para entender a qualidade do material na construção civil. Os ensaios não destrutivos não destroem o corpo de prova. Então, exame visual, líquido penetrante, ultrassom, partículas magnéticas são os mais utilizados. Esses ensaios aqui são mais comuns na engenharia mecânica. Na construção civil, nós vamos utilizar os ensaios destrutivos. Por isso se faz necessário utilizar corpos de prova para levar para as máquinas de ensaio e em cima das normas. Importante entender os tipos de esforços, né? Então, nós vamos aplicar ensaio de tração. Então, esse aqui é um ensaio de tração. Então, é um esforço de tração. Então, eu tenho um corpo de prova submetido ao ensaio de tração. Nós também utilizaremos esforços de compressão. Então, aqui nós temos a peça, o corpo de prova, submetido ao ensaio de compressão. Então, são esforços de compressão.
Então, também nós vamos utilizar ensaios de flexão. Então, aqui eu tenho uma viga suportada por uma carga e que nós temos os apoios. Então, essa viga está sofrendo flexão. E os ensaios de cisalhamento, nós relacionamos a corte da peça. Então, nós temos esforços também que serão abordados na resistência dos materiais, principalmente. E, para fazer um resumo dos ensaios usados na construção civil, principalmente, né, nós temos aqui os principais ensaios e a classificação dos ensaios, né? Então, nós temos ensaios físicos, ensaios químicos, ensaios mecânicos e ensaios especiais. Os ensaios físicos são ensaios que são aplicados ao material para entender o seu comportamento físico. Então, por exemplo, massa específica, porosidade, permeabilidade, granulometria. Esses ensaios aqui nós vamos utilizar principalmente de solos, né? Em mecânica de solos. Os ensaios químicos normalmente é para entender a qualidade do material relacionado a aspectos químicos do material. Então, por exemplo, nós temos aqui os ensaios de ataque químico, resíduos, né? Ensaios de resíduos, ensaios de manchamento. Então, são ensaios normalmente aplicados a materiais de construção, por exemplo, a pisos, né? Cerâmicos, a pisos esmaltados. Agora, os ensaios mecânicos, né? Eles são subdivididos em ensaio estático, dinâmico e vibratório. O ensaio estático é o corpo de prova parado. Nós vamos utilizar muito na resistência dos materiais. E eles são o ensaio estático, por exemplo, ensaio de tração, de compressão, de flexão, de torção. Então, nós vamos estudar muito na nossa disciplina, resistência dos materiais. Tração e compressão, resistência dos materiais 1. Flexão, torção e resistência dos materiais 2. Então, a resistência dos materiais, nós vamos trabalhar com ensaios mecânicos estáticos. Os ensaios dinâmicos, né? Tempo de pega, por exemplo, os de velocidade, tipo de reação, né? São aplicados em materiais da construção, por exemplo, aqui no cimento, por exemplo. E os vibratórios, ensaio de fadiga, é muito aplicado na metalmecânica para entender a fadiga de uma liga metálica. E os ensaios especiais é para você entender, para você estudar um novo tipo de material. É mais para caracterizar os mesmos a nível microscópico. Por exemplo, trabalhando com as estruturas cristalinas de um material metálico ou de um material cerâmico. Então, são métodos especiais que utilizam instrumentação cara para entender os materiais a nível microscópico. Em resistência dos materiais, nós vamos trabalhar com ensaios mecânicos, estáticos, principalmente tração e compressão. Obrigado pela atenção e olha que legal.